pessoal, bem-vindos para mais uma leitura semanal. Lembrando que essa leitura ela é atemporal, apesar de eu estar gravando em uma determinada época, você pode assistir quando eu lançar, mas vai valer para os seus próximos 7 dias, independente de quando você esteja vendo esse vídeo, tá? Eu decidi deixar a janela aberta aqui do lado da mesa onde eu faço as leituras para a gente poder ouvir um pouquinho a chuva que tá lá fora. Eu espero que o barulho não seja muito incômodo. Mas, pessoal, eu decidi deixar os baralhos também hoje para vocês escolherem por eles, tá? Pelo design de cada um deles. Eu quero que vocês olhem para as cores, tá? A gente tem o grupo número 1 para vocês escolherem, com o baralho azul Tarô Épico. O grupo número 2, do Rider-Waite-Smith Universal, com o baralho preto. O Golden Art Nouveau, por último, no grupo 3, com o baralho amarelo, dourado, aqui essa pintura meio solar. Vocês podem também se atentar para os designs que eles têm, as linhas, as formas, os desenhos. Ver o que atrai vocês mais nesse momento, o que tá chamando a atenção dos olhos de vocês. Ouve mais com intuição, não pensa muito sobre a lógica que vai levar você a escolher o baralho. Não existe resposta errada aqui, nem certa, é só uma mensagem que tá para chegar para vocês, tá bom? Para essa semana, para poder orientar quem precisa de uma orientação. Se você se sentir atraído por mais de uma pilha, você pode escolher também e ouvir a mensagem que tem para aquela pilha. Não tem diferença, você só precisa ouvir com o coração e absorver aquilo que mais fizer sentido para o seu momento, para você poder se orientar, tá? Junto com essa ferramenta aqui que é o tarô. Então, galera, vamos lá. Os tempos de cada leitura estão na descrição do vídeo. Eu vou deixar uns 2 segundos aqui para vocês pausarem e escolherem se vocês precisam de mais tempo. Grupo número 1, baralho azul. Número 2, baralho preto. Número 3, baralho amarelo. Eu vejo vocês na leitura. Oi, para quem escolheu o baralho número 1 azul, tarô épico, a gente vai ler então para a semana de vocês. A gente vai tirar algumas cartinhas para saber quais são as energias gerais no começo, no meio e no final da semana, tá? Dos próximos 7 dias, para quando você estiver assistindo. E a gente já começa a leitura muito bem com o Sol. Gente, o Sol é uma energia muito gostosa para se iniciar a semana. Mostra que vocês começam muito otimistas, sabendo onde vocês querem chegar, com um caminho claro, finalizando algum ciclo que estava complicado, mas que agora vocês estão aliviados de dizer que a coisa tá andando, né? Eu gosto dessa energia bastante. Tô vendo aqui que vocês lutaram muito para chegar onde vocês estão e que esse começo de ano vocês estão com um objetivo bem esclarecido na mente de vocês e sentem que estão sendo guiados para uma vitória certa. A gente tem o Louco mostrando que parece que muitos de vocês realmente estão finalizando algum ciclo e iniciando um novo, porque o Louco e o Sol, eles são um número 10 e um número 0 aqui, respectivamente, né? O Louco é a primeira carta ou a última dos arcanos maiores. Ele representa esse meio de caminho entre os ciclos, no qual o eu e o quanto você é moldável, né, maleável às circunstâncias, ficam em evidência. Você começa a ver a necessidade de precisar mudar o seu interior e seguir nessa jornada, essa semana, de uma maneira diferente do que o que você tem seguido até agora, porque você tem um conhecimento novo sobre quem você é ou gostaria de ser. E esse conhecimento novo é justamente o que ajuda você a superar os seus desafios anteriores, grupo número 1. Eu gosto dessa semana porque parece ser uma semana de superação muito interessante para vocês, onde algo novo começa com uma perspectiva de melhora muito boa. Perdão, e é pela atitude de vocês, grupo número 1. Vocês estão muito focados e determinados, estão um pouquinho impulsivos, mas de uma maneira que é determinada. Vocês estão tipo, eu entendo que a minha impulsividade vai ajudar a destruir ou construir coisas que precisam dessa ação, desse fogo aqui, né? Eu sinto que vocês estão focados na raiz de vocês, na família de vocês, na rocha de vocês, naquilo que estabiliza vocês. E vocês estão tentando fazer essa estabilidade florescer mais, vamos dizer assim. E vocês começam a semana com esse objetivo na cabeça de vocês. No entanto, conforme a semana progride, parece que vocês vão esmorecendo um pouquinho ou percebendo o quanto vocês estão sem foco. O quanto vocês ainda precisam, talvez, abandonar alguns padrões de comportamento, porque a zona de conforto não vai mais dar certo. Então, vocês sabem o plano de vocês, mas ao mesmo tempo existe uma dificuldade, que até o final da semana vocês resolvem também, de decidir para qual lado realmente ir.
tá? No começo da semana parece tudo muito claro, mas no meio da semana você parece querer cair em alguns padrões antigos, viu, grupo 1? Esses padrões antigos, eles não são... não é que eles não estavam mais aí, você não estava enxergando aqui. Eles surgem normalmente em momentos como esse, mas quando você normalmente não tem essa clareza de espírito que você tem agora, e você acaba dispersando e deixando de lado certos projetos. Esse você não vai. Esse aqui você realmente está esperando dar certo essa semana. E por mais que no final da semana você seja acometido por alguns gatilhos, né? Que algumas incertezas venham bater à sua porta e te deixem com essa sensação de que as coisas talvez não deem tão certo, podem ser até algumas discussões emocionais aqui no âmbito emocional. Para algumas pessoas, as relações podem estar um pouquinho turbulentas, viu, grupo 1? Mas isso não significa que tá tudo ruim do pior. Porque você tá aqui no 8 de copas, logo em seguida, mostrando que vocês esclarecem tudo, tá? Tudo o quê? Bom, essas confusões emocionais causadas por uma nova atitude sua, e não é sua culpa, tá? Não é pra se envergonhar disso, é porque quando a gente tenta tomar atitudes que são maduras, quando a gente tenta tomar atitudes que, às vezes, destroem ou balançam algumas estruturas que outras pessoas também têm como importantes na vida delas, sejam relacionamentos, sejam famílias, né? Dinâmicas familiares, de rotina. Podem ser coisas simples como quem é que vai fazer almoço agora? Quem é que vai limpar a casa em tal dia? Quem é que vai cuidar do não sei quem, sabe? Essas coisas de família, esses acordos de família. Eu vejo aqui, pessoal, que vocês têm essa necessidade de resolver isso essa semana. Algumas coisas importantes dentro de você vão ter que ser resolvidas com a sua família, mas é muito internalizada a coisa. Você não tá passando por nenhuma luta externa, é luta interna que eu tô vendo, tá? Onde vocês precisam aprender a realmente olhar para as coisas como elas são, com um pouquinho mais de praticidade, tentar absorver a satisfação de cada momento sem precisar chegar desesperadoramente no seu objetivo, né? Porque o seu objetivo para mim tá claro. Mas parece que é a primeira vez em muito tempo, se não desde sempre, que vocês sentem que vocês podem confiar no resultado final da coisa. E por isso, essa situação nova que vem essa semana mais pro final da família, ou de uma discussão emocional aqui, de um relacionamento, essas coisas elas fazem você reavaliar os gatilhos que você tinha tido até agora e como superá-los, né? Como enxergar, na verdade, a bonança por trás dessa situação que você não estava enxergando ainda. E só assim você vai ser capaz de recomeçar. Eu vejo aqui realmente um recomeço para alguns de vocês. Parece que vocês amadureceram o suficiente dentro de alguma situação, grupo 1, onde vocês conseguem essa semana dar um rumo para os impasses, né? Os nós que vocês tinham acumulado nessa situação. E agora ela se desenrola para um novo ciclo. Ela ainda tá terminando, né? Então vocês ainda têm um caminhozinho para percorrer com o sol, o julgamento. Parece que vocês finalmente conseguiram aí entender qual que é a direção da vida de vocês esse ano, pelo menos para os próximos meses. E vocês estão... 10 de espadas ali. Vocês estão realmente fazendo a coisa andar. Pode ter uma necessidade essa semana de vocês ficarem um pouquinho na de vocês, mais pro final da semana, aqui com esse 9 de espadas também. Essa rainha de copas, que é uma fênix de cálices aqui. Eu vejo uma tundra gelada atrás dela, né? Uma cadeia de montanhas congeladas. A gente tá falando de vocês internalizarem e se tornarem um pouquinho frios. Realmente ignorarem as pessoas à sua volta de alguma forma essa semana. Eu não digo as suas relações mais próximas, mas você precisa priorizar a sua paz emocional, a sua estabilidade e equilíbrio emocionais. Por quê? Você precisa esclarecer um pouco a sua mente mais pro final da semana. Parece que você começa com muita energia, vai com muita sede ao pote e fala, não, peraí, eu preciso dar uma equilibrada no meu emocional enquanto eu tô dando esses passos importantes para finalizar essa situação e para fazer acontecer. Então deixa aqui no final da semana eu tomar um espacinho para eu ficar mais interno aqui, mais interna comigo mesma. A gente precisa pensar em como a gente se fortaleceu nas últimas semanas o suficiente para pelo menos se dar um espacinho para pensar. E falar assim, não, calma, o mundo não vai acabar se eu não falar com tais pessoas, se eu me isolar um pouquinho no meu quarto por hoje,
É um dia mesmo, galera. No final da semana aqui, se vocês, por exemplo, fizerem isso numa quinta-feira, falarem, hoje, sei lá, eu tô de folga, porque essa é minha folga, ou então no sábado, essa é minha folga, ou no domingo, vou me isolar, vou passar um tempo só comigo, é a melhor coisa que vocês fazem, sem pensar em responsabilidades. Estabilizando as emoções de vocês um pouco, vocês percebem, calando essas vozes extremas aí e falando, não, não vou ouvir isso agora, porque agora é meu momento de descanso, separei pra isso. Vocês começam a sentir a força de vocês voltar e começam a perceber como é clara a situação para vocês e a clareza do caminho de vocês na frente de vocês. E essas decisões que vocês tomam te satisfazem. Essas decisões são satisfatórias, elas fazem com que você sinta que está iniciando uma jornada para construir algo a longo prazo que vai ser melhor do que o que você tinha construído antes. Vai, na verdade, fazer com que você enxergue aonde que você tinha idealismos demais sobre os seus, talvez, princípios, sobre sobre os seus objetivos ou como você deveria ser na vida, né, parecer. E agora você tá querendo mais só existir em paz. Você tá querendo cultivar a sua alegria, você tá querendo cultivar a sua estabilidade emocional para poder lidar com aquilo que a vida lança no seu caminho sem ficar tentando controlar todas as circunstâncias e sim se adaptando a elas, moldando essas circunstâncias o melhor que você pode para tentar se direcionar para o seu objetivo melhor que você pode, né? Sem aquela gana do querer alcançar rápido, porque é como se você não alcançasse super rápido, isso você estivesse para trás, você estivesse falhando enquanto ser humano. Não, grupo 1. Tá tudo bem, vocês estão no caminho certo, mas vocês precisam ainda escutar um pouco mais as emoções de vocês, tá? Mas vocês já estão vendo a situação claramente a partir dessa semana. Vocês só precisam aí respirar fundo, meditar um pouquinho mais pro final, cuidado com brigas desnecessárias, cuidado com palavras soltas aí que você pode se arrepender depois. Mas fora isso, eu diria pra vocês que tá tudo bem. Em relacionamentos, é como eu falei, talvez mais pro final da semana o casal precise aí estar um pouquinho mais tranquilo um com o outro, né? Vocês precisem dar um espacinho um pro outro, cada um viver a sua coisinha ali um dia. Fazer só aquele momento de respirar, né? Pra vocês poderem manter aí a estabilidade e decidirem também algumas coisas um pouco mais definitivas sobre como a rotina de vocês vai seguir daqui pra frente, tá? Porque precisam ser tomadas algumas decisões importantes. Pra quem não está num relacionamento e tá solteiro, tá bem solteiro, sozinho, sozinha, eu diria pra vocês que essa semana tem algumas possibilidades de negócios interessantes aqui, tá? Se você tá focando mais no seu trabalho e essa é a sua intenção nessa leitura. Mas você ainda tá precisando aprender algumas coisas e tem pessoas te ensinando. Parece que uma chefe tá tentando te moldar para ocupar o cargo dela, tá? E isso é uma coisa a longo prazo que você precisa começar a entender dessa maneira, porque parece que você estava entendendo como uma pessoa puxando no seu pé e não é. É a pessoa tentando te ensinar para ver se você cresce enquanto profissional, tá bom? E para ver se você é capaz de ocupar o cargo que eles ocupam. É bom vocês darem esse espaço para vocês mesmos de crescimento e notando a capacidade de vocês, tá, pessoal? Porque esse cavaleiro pode pôr isso a perder sendo muito impulsivo, esse grifo aqui, tá? Então não sejam impulsivos, ouçam orientações dentro do trabalho e da vida pessoal de vocês também sobre a rotina, especialmente de pessoas mais velhas, de pessoas que já passaram pelo que você tá passando e estão oferecendo alguma experiência. O tarot tá mandando você escutar esses conselhos, tá? Para as pessoas que estão solteiras e também para aquelas que não estão solteiras, mas estão focando numa coisa de trabalho aqui, tem também esse âmbito. Mas para quem tá solteiro e focando em trabalho é isso. Para quem tava perguntando sobre romance, mas ainda tá solteiro, vocês têm algumas coisas aqui, pode ser que você tenha terminado com um ficante, com alguém que não era muito sério, um situationship, aqui meio que indo as fumaças, né? E tá tudo bem, é melhor deixar aí, viu, pessoal? Vocês superam uma situaçãozinha emocional aqui que era meio desnecessária, só isso, e vocês não sentem muito nada com relação. E é isso, a fila anda, viu, gente? Eu vejo que a fila anda bem fácil aqui pra vocês e vocês não precisam se preocupar disso, viu, grupo 1? Mas essa semana, no final, se vocês puderem dar uma reservada, ficarem mais na de vocês, pra deixar um ciclo terminar, vocês vão ver que assumir um dia de paz vai fazer com que vocês consigam pensar muito melhor sobre os próximos passos aí dentro dessas situações mais desafiadoras, emocionalmente, tá bom? De resto, tá tudo bem.
Eu vou deixar a leitura de vocês, grupo 1, por aqui. Se quiserem mais explicações, mais aprofundamento, eu também faço leituras particulares. Então me chama no meu WhatsApp, me chama no meu Instagram, que a gente vai conversar sobre esse tema aqui para você poder aprofundar. Ou a gente também pode falar sobre outras coisas que te aflijam ou que você precise de mais esclarecimento, orientação, tá bom? Também faço leituras de astrologia, sou astrólogo há 10 anos. Também mexo com tarô há um bom tempo. Então, se você tiver interesse, é só me chamar por um desses veículos, né? Instagram, TikTok, aqui no YouTube também. Pode me mandar um comentário que eu falo com você, tá bom? Também vai lá no meu canal e me segue, já que isso ajuda bastante a contribuir com a energia de troca da leitura. E já deixa um comentário falando o que você quer ver nos temas dos vídeos que eu vou postando, porque eu posto bastante coisa, bem variado, tá bom, pessoal? Então, grupo 1, eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. Oi pra você que escolheu o meu Rider-Waite, o tarô preto, grupo 2. A gente vai fazer uma leitura, então, pra sua semana, seus próximos 7 dias. Lembrando, gente, que eu preciso crescer esse canal pra continuar podendo fazer esse trabalho aqui. Se vocês estão gostando, por favor, se inscreve e deixa aqui nos comentários dicas do que vocês gostariam de ver no canal também. Mais sugestões de temas pra eu cobrir com as leituras gerais, que tem lá no canal também nas playlists. Só vocês irem dar uma olhada pra vocês aprofundarem em mais temas que o tarô pode trabalhar na vida de vocês. Tem vários, escolham seu montinho lá pra vocês, tá bom, pessoal? Também queria dizer que eu faço leituras particulares, então é só me chamar se vocês quiserem aprofundar mais algum tema aqui que a leitura trouxer ou outros temas. E eu tô no TikTok, Instagram, como @taroraco. Então vamos lá para os próximos 7 dias de quem tá vendo essa leitura. No grupo 2. O que a gente tem aqui, tarô? 4 de ouros. Eu tô sentindo vocês muito arredios e presos em uma defesa desnecessária, porque vocês estão com medo de passarem algum perrengue financeiro, viu, grupo 2? Parece que vocês não estão considerando muitas oportunidades que tem na vida e na volta de vocês, porque vocês querem construir uma estabilidade ilusória. A carta do 7 de espadas querendo pular aqui comprova isso no começo da semana. Gente, parece que vocês estão aceitando alguma migalha de alguém, vocês estão aceitando pouco pagamento, vocês estão sendo ludibriados, talvez, financeiramente por alguém que não é o que parece. Essa semana tá esquisita pra vocês. O Imperador, o 2 de paus, o Rei de paus, a Rainha de paus. Olha, gente, pra algumas pessoas tá vindo uma mensagem clara de que alguém tá afetando as suas finanças com magia. Existe alguém com inveja das suas finanças porque você tá crescendo e a pessoa não. Então vocês precisam dar um basta. Existe alguma pessoa que é bruxa e que é envolvida com magia, talvez vocês mesmos sejam, e vocês precisam entender que existe uma demanda aí na sua energia. Pode ter sido só um olho gordo, uma coisa mais comum, corriqueira, mas que pesou um pouquinho aí, que tá deixando vocês um pouco travados, tá? E é realmente por uma invejinha aí da sua estabilidade, de alguma forma. Para outras pessoas, e para a maioria, eu diria, porque isso daqui é uma mensagem bem específica que saiu para alguém que tá percebendo que alguém não é flor que se cheire já, a gente tá falando de um momento um pouco que é estável, mas que ao mesmo tempo você tá... É como se você estivesse num meio de caminho, assim. Você já tomou decisões, você quer seguir com a sua vida essa semana, mas as coisas parecem que acontecem num ritmo um pouco mais lento do que o que você esperava, e isso te dá ansiedade. Você parece também estar muito insatisfeito, insatisfeita com alguma figura de autoridade. Você acha que você deveria ganhar mais, você acha que a pessoa deveria estar te dando mais crédito, você acha que a pessoa deveria tá facilitando a sua vida de alguma forma, e essa pessoa não está. Ou você mesmo acha que deveria estar numa posição de mais autoridade, e você não tá conseguindo exercer essa autoridade, né? Esse controle sobre as suas circunstâncias. Eu vejo que tem, na verdade, uma pessoa jovem que é um pouco autoritária, talvez até um pouco agressiva, e que não é muito confiável, viu, grupo 2? Tá vindo um alerta para algumas pessoas dentro da vida de relacionamentos de vocês, de uma pessoa que age de maneira muito manipulativa e infantil. Essa pessoa, ela tem um interesse aí nas suas finanças. Gente, isso é uma mensagem muito específica para alguém. Tem alguém que fez magia aqui para vocês que tá interessado no seu dinheiro e no seu status, por alguma razão, tá? Eu não sei quem tá assistindo essa leitura, que para quem essa mensagem é extremamente específica, mas existe, tá, pessoal?
Então não é pra todo mundo levar isso ao coração, porque não é uma realidade pra maioria das pessoas aqui, mas é uma mensagem que precisa ser passada. Para outros que estão em algum enrosco, essa pessoa não é muito bem confiável, se você está se identificando também com uma pessoa mais nova. É uma pessoa que não é muito bem confiável, não sabe muito bem o que quer, tá só agindo por impulso, tá agindo por carisma, tá agindo porque quer apaziguar o próprio ego, entendeu? Então eu acho que você precisa dar uma descansada, você precisa tomar uma distância. Não digo terminar, não digo ser grosseiro, grosseira. Eu digo tomar uma distância. Se você tomar uma distância e perceber que essa pessoa foi embora muito fácil ou que ela perdeu as estribeiras por conta disso, então é porque não valia a pena mesmo, sabe? Já era uma coisa que... E eu acho que vocês deveriam mesmo tomar essa distância. Mas, vamos falando aqui sobre a semana de geral. Semana começa bem esquisita. Ela termina um pouco melhor, eu diria, mas ainda assim não menos turbulenta, tá? Vocês têm uma necessidade, uma oportunidade de descanso da mente de vocês, se vocês souberem aproveitar aqui no começo. Mas eu digo se vocês souberem aproveitar, porque parece que vocês caem muito em velhos hábitos aqui. Existe uma necessidade em vocês de estarem sempre por cima da carne seca, provando alguma coisa para os outros, querendo sair para rolê quando vocês estão sem dinheiro, para tentar viver aí uma coisa de evitar a realidade como ela é. Algumas pessoas estão fazendo isso, né, gente? Não é bom. Então, grupo 2, o tarot tá alertando contra isso. O 8 de espadas aqui tentou pular. Eu só continuei embaralhando, mas eu vi aqui o 8 de espadas. Mostrando que vocês estão muito focados nisso. A gente tem aqui... Peraí. A gente tem aqui a carta dos amantes, a sacerdotisa e a carta da estrela. Que eu acabei de dar uma censuradinha aqui em algumas, porque, né, explícitas. Mas a gente tem aqui, então, vocês... Isso são arcanos maiores aqui embaixo. Esse é um arcano maior, esse é um arcano maior. Então a gente tem aqui uma semana de muitos acontecimentos importantes na vida de vocês. Pra quem tá em um relacionamento, um segredo é revelado. Uma dificuldade aí de entender como vocês dois ainda tinham um caminho juntos é esclarecida. E vocês veem uma nova chance juntos, tá? Os pontos cegos são adereçados para muitos de vocês, porque essa conversa precisa acontecer, tá? E existe aqui uma oferta de uma nova chance num relacionamento aqui que tava um pouquinho balançado, eu tô vendo. Parece que existia muita prisão por conta da vida financeira do casal, para alguns casais aqui nessa leitura. E isso é esclarecido e resolvido. Para outras pessoas que estão solteiras, existe uma decisão que é tomada aqui depois que vocês ficam sabendo de alguma coisa essa semana. Pode ser que alguém venha fazer uma fofoca ou que alguém conte alguma coisa pra vocês que revele aí uma maneira de agir pra vocês, que ajude a esclarecer essa ansiedade de vocês, que ajude a tirar vocês desse buraco aí ansioso que vocês se enfiaram e mostre que vocês são capazes mesmo de entregarem o trabalho que vocês gostariam. Eu gosto bastante dessa leitura. Olha, o 6 de copas pra finalizar e no final do baralho a gente tem o 2 de espadas. Então grupo 2, parece que vocês estão numa energia aí de indecisão essa semana. Entre continuar com algumas pessoas aqui é inércia, tá? Algumas pessoas aqui só não tomaram mais atitudes na vida porque estavam muito apegadas com uma ideia específica, com um resultado específico que não deu certo. E não deu certo porque vocês não trabalharam nem por esses resultados específicos que vocês estavam esperando que viessem, nem porque também vocês estavam esperando uma coisa que era pouco provável de acontecer. Mas vocês percebem esses pontos cegos, vocês querem assumir essa responsabilidade sobre a vida de vocês essa semana, e do meio da semana pro final, depois que algumas pessoas têm algumas revelações, as atitudes que vocês tomam lembram vocês muito mais de quando vocês eram jovens. É essa sensação de, opa, eu ainda tenho essas capacidades. Realmente eu tinha esquecido que eu posso resolver o meu problema dessa maneira. Realmente eu tinha esquecido que há uma saída e que eu não preciso só ficar aí debatendo entre duas alternativas difíceis, complicadas, entre, por exemplo, ou eu vou pra rua ou eu faço uma coisa que eu não queria ter que fazer pra ganhar dinheiro, sabe? Não é bem assim. Na verdade, você tem outras milhões de opções. É só porque você escolheu ficar nisso daí, porque você não descansa a sua mente. Você fica se corroendo, tentando mostrar que você é o melhor o tempo todo no seu trabalho. Para um pouco, perceba que você
Tem essa capacidade sem precisar ficar se provando o tempo inteiro e foca naquilo que é a sua força, grupo 2. Essa semana você vai ser confrontado com essa falta de foco que você tem dentro dos seus objetivos e dos seus sonhos, né? E confrontada, você precisa aprender a direcionar a sua energia interna, como os reis aqui de paus, rei e rainha, como o imperador que saiu também nessa leitura. Você precisa aprender a direcionar o seu carisma, o seu espírito, as suas ações, o seu planejamento cotidiano em prol desses objetivos. Não adianta você querer ficar abraçando o mundo inteiro, não adianta você ficar querendo resolver os problemas de todo mundo, não adianta você ficar querendo apagar incêndio onde nem tem, só para você ignorar a sua responsabilidade sobre as suas ações para chegar onde você quer. É difícil? É. Tem muitos impedimentos no mundo? Tem. Mas se você usar isso como desculpa para nunca começar, você nunca vai chegar nem na metade do caminho, que já vai ser uma baita satisfação, sabe? Para você conseguir olhar para trás e falar assim, eu consigo chegar ainda mais longe, isso ir te dando cada vez mais motivação. Até quando você chegar no final da vida, você olhar a estrada gigante que você percorreu. E você pode não ter chegado lá num Elon Musk da vida, mas poxa, você chegou num Elon Musk assim, em termos de finanças, né? Porque eu capricorniana, você sabe, né? Às vezes a gente foca muito numas finanças aqui. Mas só dando um exemplo besta, sabe? De tipo, não cheguei num bilionário, mas eu consegui dar estabilidade para as gerações da minha família através do patrimônio que eu consegui juntar nessas tentativas. Entende, gente? Então, a vida é isso. A gente vai construindo ela momento a momento e se você nunca começar, você nunca consegue chegar de fato. E vocês já começaram, vocês só precisam girar um pouquinho mais a roda e aprender que ainda não chegaram lá naquele patamar, porque vocês ainda não aprenderam a dança da vida como ela é. Vocês precisam amadurecer um pouquinho ainda esse lado de continuar se adaptando. Just keep swimming, continue a nadar aí na Dory, tá bom, pessoal? Eu vou deixar a leitura de vocês por aqui para essa semana. Falei um pouquinho aqui sobre casais, falei sobre trabalho, né, para vocês. Para quem tá procurando um trabalho, você precisa se mexer um pouquinho mais e procurar as coisas dentro de uma área que você goste e que você tem como procurar, organizar o teu currículo de uma maneira que seja atrativa para aquela área, usar inteligência artificial para fazer esses negócios, porque assim, tá dependendo da sua ação. Assim que você age, você consegue. E você recebe respostas, marca entrevistas ainda essa semana, mas você precisa fazer isso mais rápido e mais quantidade. E você precisa organizar melhor o como você vai atrair, fazendo uma estratégia aí, essa atenção dos recrutadores para você. Para quem tá empregado, mas tá solteira pensando só em si, e nos próprios passos, essa vida aqui é de alguém que precisa realmente de um novo objetivo que te satisfaça. E você consegue alcançar isso de novo. Porque você tinha perdido um pouco o tesão pela vida, por aquilo que você estava engajada. E você consegue recuperar isso essa semana. Mas precisa entender aonde que você também está se deixando falhar aí, né, na sua responsabilidade de se inspirar e de cultivar coisas inspiradoras à sua volta para você não se deixar esmorecer. Tá bom, pessoal? Tem que olhar um pouquinho para dentro aqui. Então, grupo 2, fiquem com Deus. Se quiserem, me chamem para uma leitura particular e a gente vai aprofundar isso daqui, se vocês precisarem, tá? Só ir lá no @taroráculo, no TikTok ou no Instagram, ou me chamar aqui pelo YouTube mesmo, que eu dou um jeito de falar com vocês, tá? Então, galera, fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Oi, para quem escolheu o Golden Art Nouveau, grupo número 3, baralhinho 3. A gente vai tirar, então, para os 7 dias seguintes. Então, de onde quer que você esteja assistindo, quando quer que você esteja assistindo, esse é para sua próxima semana, tá bom? Então, galera, também vão lá no meu canal dar uma olhadinha nos outros conteúdos, se vocês quiserem mais variedade, porque também tem outros temas, não só semanais, tá bom? A gente tem semanais, anuais por signo, mensais por signo, que eu tô um pouquinho atrasada no mês agora atualmente. Já vou lançar, tá, pessoal? Pra quem tá esperando ainda os seus signos, fiquem em paz, já estou lançando. A gente começa a leitura de vocês com a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros fala sobre uma atitude um pouco mais conservadora com relação às finanças. A gente precisa reorganizar, recontar tudo que a gente tem, ter certeza de que a gente tá com tudo que a gente precisa para alcançar os objetivos que a gente tem atualmente. Então é bem aquela coisa da contabilidade, né? E da gente ver, fazer compra do mês, ver quanto a gente gasta com essas coisas, quanto que precisa, se tem alguma coisa que precisa ser reajustada, essa coisa toda. Mas ela também é uma carta que fala de abundância, né? E de manejar essa abundância de uma maneira positiva.
O enforcado. Parece que algumas pessoas têm tido alguns problemas com as finanças, então. É justamente isso. Quando vocês fazem as contas, vocês veem talvez que vocês tenham se indulgido um pouco demais e que vocês precisam adotar uma postura mais conservadora, grupo 3. Isso daqui é um puxão de orelha financeiro para algumas pessoas. Para outras, tá falando para procurar um emprego novo mesmo, que vocês precisam aprender a manifestar uma coisa diferente na vida profissional de vocês. E é diferente mesmo, assim. 10 de paus. Parece que alguns de vocês foram demitidos recentemente, viu, grupo 3? Que vocês estão realmente numa situação financeira difícil. E é por conta de muito esforço dentro de uma área que não era algo que vocês gostavam de fazer. Pode ser que vocês estivessem trabalhando com vendas, ou que vocês sejam vendedores e que estivesse tudo muito cansativo, ou que vocês não estivessem saudáveis para conseguir completar essas coisas. Vocês podem ser professores também. E eu vejo que talvez a voz de vocês estivesse muito cansada. Vocês não estão conseguindo usar o chakra da garganta de vocês, está muito bloqueado. Vocês não estão conseguindo falar sobre o que vocês sentem, mas não só isso, nem vocês conseguem definir direito. Existe uma depressãozinha aqui, galera. Existe sim. E é porque vocês não estão conseguindo mais sair do lugar de vocês, da rotina de vocês. E aí a vida tá chutando um pouquinho vocês pra fora dessa rotina, o que tá deixando vocês um pouco tristinhos, mas é pra vocês pararem de serem tão resistentes a essas mudanças, tá, pessoal? Esse mês, essa semana, a vida tá realmente dando um pé em vocês pra vocês pararem de ser tão teimosos. Parece aqui. Olha, 8 de espadas, grupo 3. Não tá fácil essa leitura e essa semana pra vocês. Ela começa com vocês preocupados com a vida financeira de vocês com uma certa razão, mas ela termina com vocês aprendendo a olhar os recursos de vocês de uma outra forma. O que é positivo, vocês começam a fazer um planejamento aqui, isso é ótimo. Talvez vocês peçam ajuda pra família, um parente aí, não digo pai e mãe, mas eu digo um parente. De, tipo, não casa 4, mas casa 3, pra quem entende um pouco de astrologia, sabe? Não é família de origem, mas parentela. Tios, tias, primos, qualquer um desses, uma dessas figuras. A gente tem o mundo aqui também, o que significa que mais pro final da semana vocês conseguem dar uma estabilizada um pouco maior na situação de vocês conseguem a ajuda que vocês precisavam, vocês conseguem o emprego que vocês precisavam. E essa situação passa a ter um horizonte aí de terminar, né? Com esse 10 de paus. Isso é muito bom mesmo. Mas vocês precisam preservar um pouco a energia de vocês. Eu sinto que vocês estão aprendendo essa semana as duras penas, né? Sobre como vocês têm levado a vida financeira de vocês. Isso deixa vocês um pouco deprimidos, mas não inativos completamente. Só no começo da semana vocês estão com essa energia, mas vocês percebem. E vocês conseguem dar um rumo pra isso. Eu sinto também que vocês estão entendendo melhor por que vocês, dando mais nomes para os sentimentos de vocês, por que vocês se sentiram como se sentiram, como que foi a sensação aí que levou vocês a ficarem tão introspectivos de uma maneira negativa. Vocês conseguem equilibrar isso, dando um rumo para essa atitude. Vocês falam assim, não, eu tô realmente muito preso, muito presa nisso aqui. Porque eu tinha medo, né, de ficar exatamente como eu tô. Então, se o meu medo já aconteceu, eu não tenho mais que ter medo de nada. É basicamente isso que vocês chegam à conclusão, né? Se o meu medo, que era de ficar nessa situação ou ficar preso em alguma determinada coisa que já aconteceu, o que mais pode acontecer comigo se não ir pra cima, né, daqui? Então, vocês assumem essa postura, os arcanos maiores falando aqui que vocês realmente acabam com algum ciclo difícil na vida de vocês essa semana. Talvez alguns de vocês se mudem pra longe. A gente tem uma mudança aqui pra alguns de vocês, aonde vocês vão pra um bairro onde vocês não queriam talvez morar, mas existe uma possibilidade de melhora aqui na vida de vocês, e vocês são tipo, ai tá, eu sei que isso é pro melhor. É quase uma sensação de um 6 de espadas, 2 de ouros, É uma situação motivada por finanças mesmo, né? O 4 de espadas. O 4 de espadas eu acho que saiu pra todas as leituras aqui dessa semana. Vocês estão precisando descansar a mente de vocês. Não é um momento pra descanso, num geral, mas vocês precisam tirar um dia, 2 pra vocês não pensarem em nada, viu, pessoal? Parece que vocês estão muito ansiosos, guardando essa ansiedade dentro de vocês de uma maneira que vocês não conseguem focar nas mudanças que vocês já estão fazendo.
É meio contraditório, porque é isso, a gente imagina uma pessoa que tá deprimida e que não tá conseguindo sair desse estado de depressão como uma pessoa completamente inativa, e não necessariamente. Às vezes a pessoa tá lutando, tá fazendo, e a luz por dentro tá piscando fraca, sabe? Mesmo que a pessoa continue empurrando, mesmo que a pessoa continue galgando, ela tá sem aquela luz dentro dela brilhando muito forte já. Vocês estão me dando essa sensação, pessoal, mas essa semana a vida tá dando uma oportunidade de vocês entenderem que mesmo nessas circunstâncias, vocês ainda conseguem sonhar, idealizar, construir, especialmente. Existe uma possibilidade de construção financeira material aqui, senão isso não seria uma rainha, isso poderia ser um cavaleiro, isso poderia ser uma princesa ou um pajem, entende? Que é um começo de caminho. Aqui me mostra que vocês já estão amadurecidos financeiramente, vocês só se deixaram enganar, se deixaram cair numa situação por idealismo. Não é a primeira vez que isso acontece com vocês, e é por isso que isso deixa vocês um pouco chateados. Mas, ao mesmo tempo, vocês precisam entender que esse é o processo natural da vida, e que a vida não é uma coisa para vocês alcançarem de uma hora para outra o sucesso pleno, né? Como alguns de vocês talvez tenham tentado com o mago aqui, mostrando que existe uma necessidade de adaptação de expectativas. Sim, você pode manifestar tudo, mas tudo tem seu tempo também. O número 1 vem antes do número 2, o que significa que sim, você pode ter a iniciativa, você pode ter a ação de moldar os elementos à sua vontade. Mas o que acontece com eles, uma vez que lançados as circunstâncias, tá a critério das circunstâncias e vai além do seu controle, como o número 2 da sacerdotisa já dita para nós. Então, pessoal, vocês precisam realmente olhar para a vida sem muito uma mentalidade de escassez e falar, eu consigo, porque eu já renasci antes dessa situação. Mas eu sinto que apesar de vocês verem essa verdade, tomarem essa atitude, a decepção no coração de vocês e as emoções ainda estão muito turbulentas, ainda estão muito paradas ali, incrustadas no... e turbulentas e paradas parece meio contraditório, né? Mas você vê que são duas analogias a emoções intocadas, causando uma turbulência no nosso coração, porque são águas paradas ali que são tóxicas, né? Que foram poluídas por corrupções, de mentiras, de decepções, de frustrações. Isso tudo são corrupções, né? Partes da vida, mas são corrupções que a gente precisa aprender a purificar no nosso coração de uma certa forma. Eu tô usando esse linguajar, eu sinto que tem alguns otakus assistindo essa leitura aqui no número 3, talvez. Pra vocês, que bom, vocês são otakus, assim, gostam. Mas eu diria que vocês, num geral, grupo 3, precisam entender que as emoções de vocês não são feitas pra vocês se apegarem a elas o tempo inteiro. Elas estão aí pra te falar alguma coisa, mas às vezes essa coisa estou com medo, preciso de algo que apazigue esse medo enquanto eu ando pelo vale da sombra da morte. E isso é autorregulação, e vocês precisam aprender isso. Senão, vocês vão conseguir... o que vocês vão conseguir vai ser posto a perder, porque vocês vão estar de novo muito presos em uma circunstância onde vocês não conseguem olhar para o que é oportunidade à volta de vocês. Só pro quanto foi cansativo se reconstruir. Eu sinto que eu tô falando com algumas pessoas também que tem Capricórnio ou Aquário forte no mapa, né? Regidos por Saturno de qualquer maneira, que representa essa carta aqui. É a carta de Saturno, Aquário. Aliás, a carta de Saturno, a carta do mundo. Aquário e Capricórnio. Então, e essa é uma carta que representa a Lua também. Vocês precisam entender que as águas de vocês, elas não podem ditar quem vocês são. Elas são uma parte importante, sim, mas elas podem ser moldadas também aos sentimentos de vocês. Você tá vendo que a capa dele flui, tal como a capa da sacerdotisa, aqui no 5 de copas? E ela flui pra onde? A Lua, ela assume o papel aqui dessas duas taças, entende? A sacerdotisa, ela permeia muitas das cartas que a gente tem no tarô de uma maneira que a gente nem percebe. O rio que tá aqui no fundo do 5 de copas também é o rio dela, que vem dos pés dela, da lua nos pés dela. Então, pessoal, a sacerdotisa representando as dificuldades que a vida lança no nosso caminho pra gente aprender a se conectar com a nossa intuição, com o múltiplo, e aprender a tirar desse múltiplo, da terra, do nosso esforço, da nossa multiplicidade de espírito, a nossa força pra seguir em frente quando a gente tem uma decepção. A gente vai entender como acalmar as nossas águas. Ela é a senhora das águas. E ela ensina pra gente que em momentos de decepção, a gente precisa focar naquilo que é melhor. Não por positividade tóxica, como a internet gosta de enfatizar. Porque isso realmente existe. Mas não é por isso que as pessoas tentam focar no que é melhor pra elas. Não é por positividade tóxica que as pessoas tentam olhar para aquilo que vai dar força pro espírito delas continuar
galgando um caminho que já é muito difícil aqui nessa vida para todo mundo. A gente não precisa adicionar mais na nossa própria cabeça, se culpando, se envergonhando por ter um caminho que não é ideal. Essa sensação é a que você precisa se livrar. Você não precisa não ficar triste pelas coisas ruins que acontecem, você só não pode se apegar com essas sensações que deveriam passar como ondas. Elas deveriam ser entendidas como essas ondas que causam um efeito imediato, mas que depois tem tantas outras ondas que vêm que a nossa vida vai sendo moldada como uma rocha à beira do mar através delas. Então você não precisa se preocupar. Hoje foi uma onda mais forte. Amanhã as ondas vão ser mais suaves, trazendo vida para suas rochas, né? Para sua estabilidade. Então vocês não precisam se preocupar, pessoal. As coisas vão dar certo para vocês. Essa semana tá turbulenta, mas vocês vão conseguir dar paz para a mente de vocês. Grupo 3, para quem tá num relacionamento, eu sinto que é uma semana decisiva para muitos de vocês que estão com dificuldades, seja financeiras, seja emocionais. Aqui, tá? Alguns casais é o fim, realmente, decidem pelo fim. Outros casais decidem que as coisas precisam mudar radicalmente, tá? Não é uma semana fácil para os casais do grupo 3 aqui. Para outros casais, para outras pessoas que não estão em casal, aliás, que são solteiras, mas estão interessadas em se casar, em procurar alguém, e o tema para vocês é romance, a gente também fala aqui sobre uma necessidade de autoconhecimento primeiro e você ainda não ter superado o seu ex, sua ex, tá? Vai atrás disso primeiro antes de você correr atrás de outras pessoas. Pra quem não tá procurando relacionamento, tá bem sozinho, tá bem sozinha, sai dessa depressão, vai se socializar um pouco. Você precisa de amizades, você precisa de comunicação, você precisa ir num cinema, você precisa fazer uma coisa diferente da tua rotina, tá? Tira essa cabeça da privada e vai fazer alguma coisa interessante da sua rotina, tá bom? Grupo 3, vocês precisam ver gente, vocês precisam sair da cabeça de vocês. Vai, sei lá, pisar num chão, descalço, correr no Ibirapuera, se você não tem como fazer isso de alguma maneira um pouquinho melhor, sabe? Porque São Paulo é o que a gente conhece, se você tá vendo isso em São Paulo. Se você tá vendo isso em outras cidades grandes também, vai num parque, bota o pé na grama. Vai numa praia, se você puder, bota o pé na areia, entendeu? Essas coisas, se você faz por uma horinha que seja no seu dia, e você fala, não vou fazer mais nada, não sei me concentrar em relaxar, em pensar em besteira besteira no sentido de o que eu vi no Discovery Channel ontem de manhã, sabe? E ficar matutando sobre aquilo sem pensar na sua vida. Isso é bom. Isso tira o nosso corpo desse estado de alerta e permite que a gente veja as coisas por um outro ângulo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, essa é a leitura de vocês. Se vocês quiserem dar uma aprofundada nisso aqui, eu faço leituras particulares, tá, galera? É só me chamar pelo TikTok ou pelo Instagram, no @taroráculo. Eu vou responder vocês imediatamente, ou assim que eu puder. E vocês podem também dar uma olhadinha na minha página do YouTube para mais vídeos assim, porque a gente tem semanais, mensais, tem até as leituras diárias que ultimamente eu tenho falhado um pouco por conta dos feriados, mas eu já vou voltar a fazer mais ativamente, tá bom, pessoal? Que nem eu sempre fiz. E também tem temas variados para vocês escolherem o seu baralho e terem mais aprofundamento em temas diversos da vida de vocês. Vocês podem sugerir nos comentários também o que vocês querem ver aqui, tá? Eu aceito indicações, eu aceito sugestões. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até a semana que vem. E tchau, tchau.